Perfeito. Bom, novamente esse laboratório vocês já ou se não fizeram, podem fazer a qualquer momento, tá bom? A minha missão aqui é só dar uma explicada no que está acontecendo, demonstrar e tudo mais, até para que vocês tenham a possibilidade de dar vazão a isso lá na frente também. Então, para começar, basicamente a gente vai buscar aqui o nosso laboratório. Esse aqui é o laboratório 3, tá? Não é o primeiro, porque o primeiro é de container e o segundo é de banco de dados. Eu quero fazer o de servidores, que está ali do lado. Vou clicar aqui nele. E aí aqui a gente vai começar a resolver esse exercício. Ele não vai demorar 120 minutos, tá? Vai demorar um pouquinho menos, bem, na verdade bem menos na prática. Mas é uma forma da gente poder ter uma discussão legal e explicar o que está acontecendo aqui. Primeiramente, ele tem um tutorial aqui do que vai acontecer. Então, basicamente, a gente vai ter que logar na conta. Eu vou ter que criar uma instância aqui para a gente poder utilizar, tá? Vai ser esse source server aqui. Depois eu vou instalar o agente do SMS, vou configurar o target server e a gente vai começar a migração, fazer sync e tudo mais, tá? Então, é basicamente isso que a gente precisa exercitar nesse pedacinho. Para começar, vou clicar no Start Exercise aqui. Agora foi. Maravilha. É o mesmo esquema de todos os laboratórios, tá? Então ele vai aparecer a instrução aqui na parte da esquerda para nós e na parte da direita o laboratório em si, o ambiente que a gente executa. É até uma parte interessante para poder fazer depois para preparar, não, para testar realmente com relação aos laboratórios da certificação, tá bom? Aqui ele tem a estrutura do que a gente vai construir basicamente. Para entrar no laboratório, a gente tem que clicar na interface do exercício aqui. Muito bom. Para começar, a gente vai abrir aqui o Firefox, que está no browser aqui, bonitinho. E aqui um erro que sempre o pessoal pergunta, não sei se fica às vezes pouco claro aqui, mas cuidado, né? Quando a gente vai logar, ele mostra até na tela aqui, ó. Clica nesse botãozinho aqui de IAM User, você tem que colocar 3 informações, por isso que tem 3 dados aqui, ó. Então clica em IAM User, senão você não vai conseguir logar. Aí eu vou copiar esse aqui. Aqui vamos ver se o meu Command V funciona. Acho que não funciona. Então vou ter que dar botão direito. Paste aqui, foi, maravilha. Username. Lembrando que cada credencial de cada aluno é diferente, tá? Então não adianta copiar as minhas porque não vai dar certo. Então para quem estiver refazendo alguma coisa, vai ser diferente para cada um. Maravilha. Muito bom. Depois que você está na sua conta, a gente vai ter que fazer aquelas partes de verificação, saber se está tudo certo, né? A gente realmente trabalha com a região de Singapura, mas verifica cada serviço se isso está realmente correto para a gente executar. O primeiro passo, a gente tem que fazer o seguinte, eu vou criar uma instância para poder migrar essa instância depois para o outro lado. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui. Eu vou aqui em ECS, você pode buscar da forma que você preferir aqui. Elastic Cloud Server. E a gente vai comprar essa instância. Então eu vou clicar aqui em Buy Now. Nesse laboratório, pode ser que demore um pouquinho, mas cada vez que você faz um passo correto, ele vai marcando aqui depois na esquerda, tá? Então você sabe se o que você fez está tudo concluído e tudo mais. Não é imediato, mas vocês vão ver que isso funciona. Agora vamos configurar essa instância, tá? Eu vou olhar aqui de novo para confirmar esses passos, mas basicamente vai ser uma instância pay-per-use. Ela vai estar em Singapura. A AZ vai ser aleatória, não faz diferença aqui para nós. O tipo de arquitetura que vai ser x86. E eu vou selecionar uma instância aqui, General Computing S6. E vai ser uma S6 Small 1. Então, vamos descer aqui um pouquinho. Opa, subi de novo. Aqui, S6 Small 1. Maravilha. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Sim, eu queria fazer uma pergunta, Vinícius. Opa, pode falar. Esse tema que a gente está vendo aqui de migração, você já teve uma sessão para falar da parte teórica e essa aqui é a parte mais técnica ou não? Não é mais técnica necessariamente, seria o complemento. Porque durante o treinamento eu deixo os alunos fazerem o laboratório, mas eu não intervenho porque é um momento de aprendizagem. Aqui eu estou fazendo para demonstrar aquilo que naquele dia vocês teriam feito. Então, é assim, eu estou assumindo que o pessoal já fez o treinamento nesse caso. Ah, entendi. Então eu acho que eu não participei dessa outra sessão. Beleza, entendi. Legal? Se não tiver participado, não tem problema, porque depois, eu não sei se no mês que vem, agora vai ter de novo um outro HCCDP Cloud Migration, e aí vai ser a mesma coisa. Eu vou explicar de novo, tudo bonitinho, vai poder fazer o laboratório, mesma coisa, tá bom? Beleza, valeu. Boa!
Bom, de novo, qualquer dúvida, por favor, podem me perguntar sim, tá? Porque eu não tô vendo o chat aqui, então só podem abrir o microfone e dar um toque. A imagem, a gente vai escolher aqui a CentOS. Vai ser a versão 7.9. Cadê? Aqui, 7.9. Aqui eu acho que eu não preciso mexer em nada, né? Eu acho que eu só não lembro se eu preciso desabilitar aqui o HSS. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa disso. Não, se é retain, vou manter assim mesmo, não tem problema. Bom, aqui no disco eu não vou mexer, não vou habilitar backup. Na parte de redes, existe uma VPC já criada, maravilha para nós. Então, a VPC HC que está aqui embaixo marcada. Está aqui, ó, com a subnet também HC, então perfeito para isso. A única diferença é que a gente tem que mexer no Security Group, porque o Security Group está diferente. Ele está com o padrão e a gente tem que colocar o Security Group que é necessário para cá. Então, vamos descer um pouquinho mais. Aqui, ó, maravilha, a gente vai remover Security Group. E eu vou colocar o Security Group HC. Muito bom. Descendo aqui, eu tenho que mexer no Elastic IP também. Eu vou associar um Elastic IP diferente. Mas a gente vai colocar aqui por tráfego, ó, e é 100 megabits por segundo. Aqui ele está marcado com 5, eu vou colocar 100 aqui. Então, perfeito. Descendo um pouquinho mais, eu tenho que mudar o nome dessa instância, tá? Para checar até, uma parte bem importante, ó. Então o nome dela é ECS Source. Então agora tá certo. Modo de login nela, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que logar nessa instância. Então, opa, vai ser uma senha, a senha tá aqui do lado, tá? Você pode colocar uma senha diferente, não tem problema, é só para padronizar aqui que a gente coloca essa, então ela é Huawei @1234, vamos ver se tá certo. Tá certo, maravilha. E aqui coloca de novo. Beleza, deu match, tá tudo bonitinho. Aqui na parte final não tem mais nada, né? Não, perfeito. Então agora é só descer aqui bonitinho. Pronto para essa instância. Aí agora a gente tem que mexer aqui para a direita para achar o botão de submit. E pronto. Então até aqui nada demais, né? Até aqui eu só crio uma instância, seleciono uma imagem que já existia lá, tudo bonitinho, e a gente vai esperar a criação desse recurso. Bem tranquilo, bem direto, até é uma parte do HCCDA Tech Essentials, né? Aqui o que a gente faz, não é nada de migração até esse momento. Só que a questão é, como o nome dessa instância é source, essa vai ser a instância de origem que eu tenho que fazer para isso. Aí você fala, legal, só que ela vai ser origem para outra instância então que a gente vai criar, correto? Mais ou menos, porque a gente não vai criar essa instância. Quem vai criar vai ser o SMS, né? Vai ser o Server Migration Service que vai fazer isso para nós. Para poder fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar uma credencial para trabalhar com isso, para usar na CLI, né? Acesso programático. Então, você vai ter que vir aqui, tem esse botãozinho aqui da sua credencial. Você vai vir nesse pedacinho, vir aqui em Access Keys. A não ser que você já tenha uma criada, né? Aqui no laboratório não tem. Então eu vou criar uma Access Key. Ele vai explicar para que é recomendado, para que não é recomendado. No nosso caso, eu sei que eu preciso disso, então não vou me preocupar com isso. E vou criar essa Access Key aqui, que vai ser usada para migração. Maravilha. Ok? Agora é muito importante. Ele vai dar a opção aqui de baixar essa Access Key. Ó, e aqui está escrito, essa é a única vez que você pode baixar e ver a Access Key. Se o acesso for perdido, você tem que criar outra. Então, eu tenho que baixar isso. Quando eu baixo ele aqui, maravilha, a informação está bonitinha, já salva aqui na minha pasta, né, para eu poder acessar depois. E eu vou ter que descobrir qual que é essa Access Key daqui a pouquinho, porque na hora de acessar essa instância eu preciso dessa credencial também. Então, maravilha. Seguindo para cá, acho que ele pede para eu já explicar e mostrar Access Key, não é? Deixa eu ver. É isso mesmo, tá bom, vamos mostrar então. Então, olha só. A credencial está aqui, só que eu não tenho nada para poder ver essa credencial, né? Não posso dar um double click aqui para ver isso. Então, eu vou abrir esse terminal aqui, tá legal? E aí ele vai falar para eu fazer a abertura dele. Então, credentials. Tá certo? Certo. Ponto .csv. Maravilha. Então, se você perceber aqui, essa primeira parte
desse H até esse 0 aqui é a minha access key. E desse 1 até... Deixa eu colocar um pouquinho para cá, para enxergar melhor. Desse 1 até esse K aqui é a secret access key. Então eu preciso dessas duas informações daqui a pouco para poder utilizar lá na frente no nosso serviço. Tá legal? Então eu vou deixar esse aqui minimizado bonitinho, porque eu vou ter que copiar daqui a pouco. E esse aqui eu posso fechar. Maravilha. Vamos voltar aqui para a parte da instância, para ver se ela está criada bonitinha. Elastic Cloud Server. Vamos ver. Desce um pouquinho mais. Running. Beleza. Tá aqui na zona 3, perfeito, tudo bonitinho. Agora, então, que ela está criada, eu tenho que fazer duas coisas, né? Eu preciso primeiro pegar o IP dela, que está aqui, em Elastic IP. Esse aqui, ó. Opa. Para copiar aqui, beleza. Vou copiar. E agora eu vou minimizar isso daqui para entrar no terminal. Então, maravilha. Agora vou começar essa parte aqui dos comandos. Ele copia o comando para você, tá? É mais fácil. É que algumas vezes ele não copia direto para mim. Então eu vou escrever a maioria deles e o que der para copiar, felizmente eu copio. Então vamos lá. SSH root et. E aí vamos colar esse endereço aqui. Com sorte ele vai colar bonitinho. Aí não colou. Então deixa eu abrir aqui de novo. A gente vai ler cada um deles. Vamos ver. A gente desce aqui. Aí, maravilha. Então 190.199.199.84. Legal. Yes. Agora aqui, a senha da instância, certo? Essa parte é bem importante, tá? Quando for fazer o laboratório, a senha não aparece aqui. Então, se eu achar, não tá escrevendo, tá errado. Não, só não aparece por uma questão de segurança mesmo. Então, vou colocar aqui, Huawei, @1234. Aí você dá Enter. Vamos ver se foi. Não foi? Vou tentar de novo. Huawei, @1234. Agora sim, agora deu certo. Maravilha. Então, agora aqui estamos bonitinhos. Então, ele está explicando aqui todo o processo, né? Como é que você vai entrar na instância, tudo mais, tudo bonitinho. Yes de novo, que a gente já fez. E agora vamos seguir para a parte de copiar os comandos aqui para, novamente, pensar nessa instalação do agente do SMS, tá? Que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Então, vamos copiar aqui. Com sorte, ele vai copiar dessa vez. Perfeito, aqui foi. Aqui é mais copiar e colar, é bem direto, né? Então, a gente vai fazer primeiro essa parte aqui do yum install. O serviço. Se alguma coisa estiver errada, por exemplo, que não deu certo, pode ser uma parte do security group que está impedindo a comunicação, tá? Então, por isso que é importante dar uma revisada lá no primeiro passo de criação da instância para ver se isso aqui vai funcionar corretamente. Senão a gente vai ter que voltar atrás, verificar, talvez recriar a instância, fazer alguma coisa assim. Perfeito. Agora a gente já rodou o comando para instalar o agente, ó. Então tá aqui, ó. wget, vamos colocar ele aqui, do SMS, e dar um Enter de novo. Então ele está preparando o agente aqui. E aí, quando isso aqui acabar, a gente tem que fazer o decompress aqui dele. Maravilha. Ô Vinícius, teoricamente, né, posso estar até fazendo uma pergunta que já teve na outra sessão, mas pelo que eu estou vendo aí, a instalação do agente aí não precisa de reiniciar o servidor, né? Não, aqui não. Só manter ele aqui bonitinho que a gente já consegue usar. A gente vai testar, fazer sync, inclusive, mas não precisa fazer isso não. Beleza. Legal? Vamos fazer o decompress aqui dele, então, primeiro também. É coisa bem rápida. O que mais vai demorar vai ser o processo inicial de sync da source para a final.
Agora sim, ó, aqui ele vai pedir agora, ó, a access key e a secret access key, para poder me comunicar com a minha conta. Então, agora sim, eu preciso vir aqui, ó. Agora, cuidado porque você pode errar para buscar uma informação, tá? Tem que pegar certinho de onde até onde aqui, ó. Então, essa aqui, até antes da vírgula aqui, ó. Essa é a access key. Então, tá aqui, maravilha. Enter. E agora, a secret access key, novamente, é essa aqui depois da vírgula até antes de user. Então, não é para copiar tudo, é só até esse K. Aqui. Copia aqui. E a gente cola aqui também. Agora aqui, o domínio público do SMS, do Server Migration Service. Esse aqui, ele fala aqui do lado, ó. Se ele pedir, na verdade, se não, né? Quando ele pedir, copia esse aqui, que é o domínio dele da região aqui, ó. E coloca aqui também. Então, SMS, certo, vamos lá, bonitinho. Perfeito. Maravilha. Então, agora ele vai fazer essa parte de conectar com a minha conta, tudo mais. Ele está verificando a parte credencial e tudo mais, né? Permissões que eventualmente estão ali. No caso, a gente não mexe com o IAM, né? O laboratório ele não vai deixar a gente modificar a permissão, a política que a nossa conta tem. Mas imagino, né? Porque está funcionando, claro, que a política permite que a gente faça tudo isso. Porque senão daria algum tipo de erro, alguma coisa assim que, no caso, não acontece, tá bom? Maravilha. Então, você pode ver, a gente seguiu tudo isso daqui, finalizou, tudo mais. E agora, praticamente, essa etapa de criação da instância de origem praticamente acabou, certo? Ah, Vinícius, a gente não tem nada na instância de origem ainda. Verdade. Mas, a gente vai ter alguma coisinha agora. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, na próxima parte do exercício, o que ele vai falar? A gente vai fazer a configuração do target server. Então, basicamente, eu tenho que fazer o seguinte, olha, eu tenho um servidor de origem, eu tenho que ter um servidor de destino também. Legal. Só que o que eu vou migrar? É uma aplicação, é um serviço, é alguma coisa? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não, mas no caso, por enquanto, não tem nada, né? Se eu migrar a instância, eu vou só criar a instância à toa. Então, aqui, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser migrar um arquivinho. Então, a gente vai entrar aqui na instância. Então, vamos ver aqui, eu estou seguindo certo, deixa eu só subir aqui, ver se eu não pulei nada, né? Porque da última vez eu pulei e não tinha dado certo. Certo, 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 certo. Tá certo aqui, beleza. Então, vamos lá. CD aqui, para ir para o Home Directory, e a gente vai criar esse text txt aqui. Maravilha. Agora, ele tem uma parte aqui, você não precisa fazer isso, né? Mais um teste para ver se está tudo certo. Você pode listar para ver se ele existe, né? Então, eu posso colocar aqui ls, ó. Opa. Ele aparece aqui, né? O agente, o text txt, e aí você pode fazer esse getText.txt para ver a versão dele, que é a versão 1.0. Então até aqui está tudo certo, nada de diferente do que a gente estava fazendo. Maravilha. Essa parte da instância, por enquanto, acabou. Agora a gente vai ter que fazer a migração, certo? Então a instância está aqui bonitinha. O que a gente vai fazer? A gente vai sair desse serviço, que a gente não está mais no ECS, eu tenho que ir para o SMS. E aqui, cuidado, né? Algumas partes de serviço podem ser que mudem a interface, alguma coisinha, mas geralmente tudo funciona, é mais você se encontrar onde que está cada coisa. Então, maravilha, tá aqui bonitinho. Eu vou vir aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui embaixo. Não, deve estar em Single Server Migration. Aqui, maravilha. Então, como eu instalei o agente do SMS, eu tenho visibilidade do serviço que está aqui. Então, esse S-Source está aqui, ó. Está conectado, bonitinho. Só que eu preciso migrar para um target. Esse target não existe, porque, de novo, a gente não criou um target. Então, eu preciso fazer onde que vai ser o alvo, qual que vai ser o ponto de destino dessa migração. Para fazer isso, a gente vai vir aqui nesse botãozinho, está escondido aqui, ó, esse Configure Target, que é basicamente dizer o quê? Bom, que instância é essa? Então, a gente vai definir de novo as características da instância. Para isso, a gente vai mexer aqui algumas coisinhas, ó. Singapura é a região dela, Port Migrations a gente vai manter aqui 22.8.900 também. Public Network, IPv4. Nas configurações de instância, eu vou copiar aquelas que a gente tinha utilizado. Então, a gente vai manter a instância
eu descer um pouquinho mais aqui, a instância S6 small 1. Então, cadê? Acho que eu passei aqui, deixa eu ver, desci um pouquinho mais. Ele dá umas travadas por causa da latência, tá? Por isso que às vezes é difícil de achar. Aqui. Create new, tá? A gente não vai usar um servidor que já existe, eu vou criar um servidor novo. Então tem que clicar aqui. Aqui, maravilha. Ó, tá uma T6, ó. Então eu vou expandir e modificar. Tá errado mesmo. O server name vai ser agora... Para validar aqui tem que ser SS target, não é? Dest. Dest. Ok, então vamos colocar aqui como Dest. Esse S de destino, perfeito. AZ, random. General Computing aqui, S6 small 1. Então desce um pouquinho de novo. S6 small 1 que está aqui, perfeito. A imagem estava ali em cima, eu pulei, deixa eu ver. Não, é mais para baixo mesmo. O disco vou manter, tudo bonitinho. Imagem já está a mesma, CentOS 7.9, que é a mesma que a gente usou. E o restante aqui está escrito, né? Retain the default values. Então, perfeito. Ele vai criar outra VPC, outra subnet. Aqui eu não vou mexer em nada, tá? Da vez que eu tentei, ele até falar, de repente o security group pode dar algum problema, alguma coisa, ele te avisa, mas quando eu testei não deu nenhum problema não. Então ele vai manter tudo liberado aqui, ó. Aqui, ó, for security purposes, before the migration, you can configure the security group to allow only access from the source server to the target server, exposing ports like 22 to the public with unrestricted. Então, é um ponto de atenção aí para nós. De novo, da vez que eu fiz, não mexi nisso, não tive nada de problema, então vamos ver se dessa vez vai permanecer da mesma forma. Então, maravilha, tudo certinho aqui, perfeito. Agora eu vou vir aqui e a gente vai salvar, certo? Aqui eu só salvei, coloquei qual que é a parte de destino e ok, perfeito. Eu ainda não comecei a migração, né? Porque aqui eu só coloquei qual que vai ser o target, qual que vai ser a parte de destino via SMS que a gente vai colocar. Para fazer a migração agora, eu tenho que voltar para cá. Assim, você poderia fazer aquele save start, né? Que já faria isso direto. Mas a gente vai fazer a migração completa aqui. Então, eu vou achar o serviço aqui bonitinho, ó. E tem esse botãozinho de Start. Então ele vai colocar aqui para nós. Aqui está diferente um pouco a interface, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Você vai clicar aqui em Start. Vai colocar, a instância está pronta. 27 segundos atrás ela estava em status de ready, tudo bonitinho. E aí, ok. E agora com isso a migração começa. Então qual que é o processo? Bom, se eu tivesse selecionado uma instância que já existia, eu ia pegar essa instância que já existia e eu ia copiar aquilo que existe na original para a de destino. Como não é uma instância que existe, eu preciso criar essa instância e depois de criar essa instância eu vou fazer a migração para ela. Então vai demorar um pouquinho mais por conta disso, mas a gente consegue acompanhar o progresso aqui. Se a gente for um pouquinho para a direita, né? Deixa eu ver se... Fazendo assim dá para ver o número certinho aqui. Aqui, ó. Então está em 23%, basicamente. A gente vai esperar um pouquinho agora para ver o que vai acontecer. E aí, em seguida, a gente vai testar para verificar essa instância. Tá legal? Daqui a pouco a gente olha já a parte no console, se consegue ver essa instância e tudo mais, para ter certeza. Tá legal? Deixa eu abrir aqui o chat enquanto isso, ver se tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente está fazendo. Vamos ver. Não, só um boa tarde, tranquilo. Muito bom. Então vamos esperar um pouquinho. Leva uns minutinhos, tá? A gente vai ver ele 23. Acho que ele atualiza em tempo real pra gente, senão eu vou apertando o botão de refresh ali com o tempo pra gente ver. Agora é só aguardar. Tem que dar tempo ao tempo. Ah, tá atualizando sim, 29 ali. Perfeito. Esse status aí, Vinícius, é só para iniciar a replicação ou já é... Não, é o status de migração mesmo. Ele já tá migrando. Já tá migrando?
Isso, ele tá aqui é o total de criação/migração. Então quando der 100% já vai estar finalizado. Tá. E em casos que, por exemplo, eu quero fazer a migração de um ambiente que compõe mais de um servidor, sei lá, três aplicações, três servidores de aplicações, mais um banco, né? Aí eu teria Uhum. que fazer a migração todos em conjunto, mas eu não queria fazer hoje, por exemplo, eu queria fazer só semana que vem. Aí ele fica sincando aí, né? O tempo inteiro. Então, na prática não, porque o que a gente vai fazer aqui é um sync na hora que eu preciso. Tá vendo esse botãozinho de sync aqui, ó? Na hora que eu finalizar, por exemplo, essa instância, ela vai estar igual. Só que imagina, eu vou mexer na minha instância de origem, que é essa source, e eu vou atualizar alguma coisa. Você pode apertar esse botão de sync para que esse delta seja repassado para a instância de destino. Aí você pode fazer a hora que você quiser. Você vem aqui, dá o comando de sync, ele funciona. Uma outra alternativa, de repente, mas é questão de volume mesmo que a gente está falando, é aquela discussão de quando usar, por exemplo, o SMS versus quando só gerar uma imagem daquela instância para eu poder relançar como uma SS separada. Porque aí vira um processo de migração teoricamente mais simples, não preciso ficar sincando. Eu gero a imagem daquilo, coloco dentro do Image Management Service, lanço 10, 15 instâncias iguais com essa mesma característica e eu migrei, aparentemente. Claro que vai ter, de repente, a questão de armazenamento, vai ter a questão ali de informações que ele consulta via OBS, que tem que ser migrado de alguma outra maneira, mas pelo menos o core da instância você fez. E aí, em questão de volume, é um pouco mais fácil, porque você faz uma vez só para N soluções em seguida. Muito bom. 35 ali, ele demora um pouquinho mesmo. É quase como se fosse um autoscale, né? A gente coloca todas as características da instância de novo, ele só vai gerar isso aqui para nós. Então é uma mini automação. Quarenta e um.
72.
Muito bom, então agora aqui está em 100%, né. Primeira coisa que a gente pode ver é aqui, ó, se a gente voltar para parte do ECS, é que agora eu tenho essa ECS Dest aqui, que novamente não fomos nós que criamos. Ela foi criada via o próprio serviço do SMS e é a instância de destino da migração que a gente colocou. Então, de novo, eu poderia ter criado essa instância na mão e falado, ó, eu quero que você envie para essa, ou você pode deixar o próprio serviço criar a instância para você. Depende muito se você já está utilizando a nuvem, se é uma migração de serviço que ainda não existe, né? Isso vai impactar aí essa decisão também. Maravilha. Qual que é o próximo passo? Deixa eu confirmar aqui se eu não esqueci alguma coisa só. Vamos ver. Aqui ficou verdinho, né? Ó, a gente finalizou. Beleza. Então, tudo certo. Maravilha. Aqui tá tudo bem também. Certo. Próxima parte. Vamos fechar esse aqui, ó. Esse aqui também não precisa mais, por enquanto. Ah, peraí que eu esqueci uma coisa, né? SS Dest. Elastic IP. Aí, maravilha. Porque agora eu quero verificar se a migração ela funcionou, certo? Então eu vou ter que entrar aqui nessa instância. Então, aqui. Deixa eu achar ele aqui de novo para a gente poder ver o Elastic IP, né? Isso. Porque ele não copia aqui, então é SSH. 119.8.163.255. Certo? 163.255, sim, parece certo. Maravilha. Yes. O password é o mesmo da instância, né? Então é Huawei@1234. E maravilha, estamos na instância então. E agora a gente vai fazer o mesmo passo que a gente viu na instância anterior. Eu quero listar para ver se existe ali aquele texto que a gente colocou. Ele está aqui, ó, texto.txt. E aí se a gente fizer o cat aqui dele também, ó, cat text. Opa, agora está indo. Assim, cat text teste.txt. Ele me volta a versão 1.0, certo? Que foi a versão que a gente colocou aqui no próprio serviço. Então, qual que é a diferença agora? Bom, e se eu modificasse a versão da parte de origem, né, que é a versão que está enviando para cá, como é que eu faço para mexer nisso de novo? Bom, vamos voltar para cá para pegar o Elastic IP de novo da instância. Opa, aqui não. Aqui. Para pegar o Elastic IP da instância. Acho que ele não está vendo. Tá bom. De origem. Da source aqui. Não. Oh, meu Deus. Ele está um pouquinho para baixo no meu mouse. Aqui. Deixa eu dar um reload aqui, vai que ele desbuga isso. Eu tô clicando na source, por que ele tá indo para destination? Deixa eu arrumar aqui a tela. Ó. Ai, 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 ai. Por que que ele tá fazendo isso? Aê, graças a Deus.
Elastic IP aqui. Tenho ele aqui, perfeito. Vamos fechar esse aqui para voltar de novo. Abrir o terminal mais uma vez. Traz ele para cá. Volta para cá, volta para cá. E a gente segue o passo a passo de novo. Então a gente vai fazer aqui, ó. Vai logar na instância de novo, certo? Então, agora é o 190.92.199.84. O password é perfeito. Então estamos na instância. Vamos ver se está aqui de novo, né? Opa, o que não foi? Beleza, tá ali perfeito. E agora vamos copiar esse aqui para fazer a mudança aqui. Qual foi? Maravilha. Então, a gente fez o eco aqui dela. Vamos ver agora se está aqui, né? Ah, estava no CD, né? Peraí. Agora sim. Acho que é teste em inglês, né? Ou não? Não entendi, desculpa. Ah, agora sim. É que você deu teste em português, o arquivo é em inglês, né? Sem o E no final. Ah, eu coloquei um E aqui, eu não vi. É verdade. É verdade, né? Eu coloquei. Agora que eu vi ali, verdade, é teste.e. Tá certo. Bom ponto. Aí, eu coloquei de novo. Ah, tá certo. Maravilha. Eu não tinha visto que eu tinha colocado o Ezinho aqui. Obrigado. Maravilha. Então, de novo, na source, que é a que a gente tá aqui, atualizei o meu arquivo. Muito bom. Agora, eu não quero ter que colocar o arquivo de novo na parte de destino de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu venho por SMS aqui, que é o próximo passo, né? Ó. E aí tem o botãozinho do sync, ó. Então, de novo, se existir algum delta, alguma informação que existia na origem, e agora, quer dizer, que não existia na origem, mas agora existe, eu quero atualizar o destino, eu posso fazer o sync aqui para esse serviço. Então, vou colocar aqui, ó, do not perform an operation the target during the synchronization, tem que esperar, né? Não pode ficar atualizando durante o processo aqui. E aí a gente vai fazer o OK, não tem que selecionar mais nada, né? Não, só isso mesmo. Pode ver, de novo, a interface mudou um pouquinho, né? Então não é esse yes, é OK que tá aqui, mas só para colocar isso. Então vamos ver. 81% já, ele é um pouquinho mais rápido, né? Só aguardar essa parte, tranquilo. E aí, quando isso finaliza, a etapa final é a gente entrar na instância de destino e verificar se a versão agora está como 2.0, igual a gente quer. E aí o exercício praticamente finaliza. Então, a discussão, né, vamos já até falar disso novamente, é com relação ao quão vantajoso isso é com relação a ou tempo ou quantidade. Porque, tudo bem, é uma coisa relativamente simples de fazer, né? A gente está fazendo mais teste de ver se está funcionando do que qualquer outra coisa. Mas em relação à quantidade, às vezes a gente tem uma instância que pode dar origem a, por exemplo, 200, 300 instâncias, e eu não preciso fazer esse processo, sincronizar uma a uma, passar a mesma imagem para ela que eu já tinha aqui. Eu posso simplesmente pegar essa própria imagem e lançar via auto-scaling, colocar dentro do próprio ECS, associar ao próprio balanceador de carga que a gente conhece também. Então é mais uma questão, às vezes, de comodidade barra tempo que você tem com relação a isso. É claro que é interessante conhecer os dois caminhos. Então, num HCCDA Tech Essentials, por exemplo, a gente já viu o auto-scaling, a gente viu o balanceador de carga, e aqui a gente está vendo o outro lado, que é a forma de migrar diretamente, né? Utilizando um serviço específico para a migração disso. É Server Migration Service. Mas, de novo, a discussão, a arquitetura, o tempo que vai tomar, acaba sendo interessante
validar esses 2 lados, tá legal? Então esse acho que é o ponto-chave aqui dessa etapa desse serviço. Então vamos só aguardar aqui novamente um pouquinho. Vamos ver aqui se está atualizando ou se está travado mesmo.
Maravilha, agora sim 100% aqui, né, finalizado. Aqui ele já atualizou, né, aqui ele já deixou tudo verdinho, porque a gente praticamente finalizou aqui também. Mas, como parte final, que nem eu tinha falado, a gente pode voltar aqui para o ECS Dest. Aqui o de cima. Pegar o Elastic IP dele de novo. Eu tinha fechado aqui, né? Traz ele aqui para baixo. Para poder copiar. Opa, não está na frente ainda. 119.8.163.255. Certo, maravilha. E agora a gente pode fazer de novo. Vamos ver se está tudo aqui, né? Tem o text dele, legal. Agora não tem o E. E agora tá certo, versão 2.0, que foi a que a gente colocou na ECSD origem, então. Perfeito. Então, de novo, né, é uma forma legal de poder dar uma olhada na própria etapa da certificação, porque vai ser um pouquinho diferente, claro, mas a ideia principal seria utilizar o SMS para isso, migrar serviços. Então, caso aconteça qualquer tipo de troubleshooting, dá uma olhada nessas partes, tá? Principalmente com relação a essa etapa de verificação, tá? Por exemplo, aqui, quando a gente está fazendo essa etapa, pode ver que ele está ficando verdinho, porque ele está checando esses passos e tudo mais. Pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos. Mas o principal cuidado é com relação ao nome das coisas. Então, na hora que ele for verificar, ele vai buscar, por exemplo, se existe uma ECS com o nome de ECS Dest, uma ECS Source, se o Security Group está adequado. Ó, agora finalizou. Então, a gente tem que ter certeza se todos esses processos que a gente está fazendo estão exatamente configurados, porque senão, na hora que o sistema vai verificar isso aqui, ele pode falar, olha, não achei o que você estava criando, e aí dá erro, né? Ele não pontua por conta disso. Se for um troubleshooting por causa do Security Group, dá um passo atrás, reseta, volta de novo, cria o serviço novamente, mata todos os que dá e repete essa parte. Porque se você tiver uma noção do que a gente está fazendo, né, pelo menos nessa parte aqui, fica mais tranquilo a gente poder repetir ou entender o porquê que alguma coisa deu errada na hora que isso aparece, tá? Eu digo isso com